Fala pessoal, tudo bem? Quem está falando é Cristiano. Bem-vindos aí a mais um vídeo do meu canal. Esse é o vídeo número 20, onde, conforme eu prometi, nós vamos falar sobre a aplicação da cultura de DevOps em seu projeto de dados, tá? E quando eu falo aplicando a cultura de DevOps, nós vamos falar de aplicar Continuous Integration e Continuous Delivery, ok? Esse é o vídeo de número 20 e eu vou dividi-lo em 3 partes. Primeira parte, claro, eu vou mostrar para vocês como criar a parte do Continuous Integration utilizando uma ferramenta que a própria Microsoft disponibiliza. A segunda parte, eu vou mostrar para vocês como fazer isso utilizando o PowerShell, utilizando uma biblioteca chamada sysbuild, e a outra nós vamos montar o nosso processo de release, tá ok? Bom, então vamos lá? Vamos colocar a mão na massa, como sempre? Bom, só lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, faço convite para que você se inscreva, tá? Faça com que essa iniciativa ela continue e dê um joinha no vídeo, tá? Por que não? Ajude aí a promover cada vez mais esse conteúdo, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá. O que nós vamos fazer inicialmente, tá? Conforme eu falei, a primeira parte eu vou mostrar para vocês como utilizar uma ferramenta que a própria Microsoft disponibiliza para nós trabalharmos para nós montarmos o nosso Continuous Integration. Se você não é acostumado, aliás, você deve ser acostumado, né? Porque DevOps é um termo que está na moda, né? Então todo mundo fala hoje em dia de DevOps. Você deve ter escutado falar muitas vezes sobre DevOps voltado para linguagens de programações, como por exemplo Java, C#, Python, tá? E é ainda difícil você ouvir alguém falando de cultura de DevOps para uma estrutura de ETL, por exemplo, utilizando um Integration Services, tá? E até mesmo Analysis Services. Esse vídeo é para isso, tá? Nós aplicarmos uma cultura de DevOps para trabalharmos com essas ferramentas, no caso Integration Services, posteriormente o Analysis Services e, claro, as outras ferramentas também, como o próprio Reporting Services e mais para frente, claro, por que não, vamos tentar fazer uma coisa com o próprio Power BI. Bacana? Ótimo. Só que muitos dos colegas que escutam falar sobre DevOps, tá? Esse vídeo, inclusive, pessoal, ele não é um vídeo voltado para explicar e ensinar DevOps, tá? Para isso aí, ó, aqui em cima no card vocês estão vendo que tem indicações de um vídeo específico de um outro colega, no caso o Júlio Arruda, que fala bastante sobre DevOps, sobre o uso do Azure DevOps, que é a plataforma que eu estou utilizando nesse exato momento, tá? Então o que acontece? Esse vídeo ele vai mostrar como você montar o seu pipeline, o seu build, fazer o seu projeto buildar, vamos dizer assim, tá ok? Então, ou seja, muitos de vocês, conforme eu falei, já devem ter escutado falar sobre DevOps, tá? E DevOps é uma cultura, DevOps não é uma tecnologia, não é o fato de usar o Azure DevOps que vai dizer que isso é uma tecnologia, só estou utilizando uma plataforma, tá? DevOps é uma cultura, e essa cultura que te favorece a criar uma estrutura que usa de técnicas como, por exemplo, uma automação de build, tá joia? Bom, não sendo tecnologias e sim sendo uma cultura, claro, é interessantíssimo que você aplique, que você monte o seu pipeline de atualização de build e de entrega do seu software, do fluxo que você está fazendo, tá joia? Para isso, o que acontece? Eu vou tirar aqui da nossa janelinha, tá? E vou fazer o seguinte, ó, vou arrastar uma janela do Chrome aberta, tá? E vou colocar o que? Eu vou colocar aqui, ó, o Marketplace, tá? Microsoft Marketplace. E dentro desse Microsoft Marketplace, eu vou colocar aqui a chamada do SYS. Então, o que acontece? Dentro desse Marketplace do Visual Studio, eu estou mostrando para vocês como vocês procurarem, tá?
A partir do momento que você clica nele, o que acontece? Ele vai te levar para uma ferramenta específica. Nesse caso aqui, tá? A instalação do projeto do Integration Services no Visual Studio 2019. Porém, se eu venho na página do Marketplace e procurar o Azure DevOps, o que acontece? Ele me traz aqui uma série de extensões, de features de extensões para nós instalarmos dentro da nossa plataforma do Azure DevOps para utilizarmos para integrarmos, fazermos o Continuous Integration, o build da nossa solução do Integration Service, tá ok? Bom, eu tenho aqui, ó, eu vou procurar, eu já tenho aqui inclusive, vamos procurar aqui a extensão, tá? Sys. Ó. O que acontece? Quando você vem aqui no Azure DevOps, você tem as ferramentas. Uma que é desenvolvida pela própria Microsoft, que é o Sys DevOps Tools, e outra Sys Build Deploy, tá? O que acontece? Eu recomendo vocês a utilizarem essa daqui, ó, que é o Sys DevOps Tools. Essa ferramenta aqui, ela vai te favorecer, e ela está em constante atualização, tá? Essa ferramenta, ela vai te favorecer o que? Você criar uma rotina de build, uma task de build e uma task de deploy do seu Integration Services, tá? E ela tem o que? Ela tem suporte à configuração de pastas e projetos e environments, né? Dentro do catálogo do Integration Services. Se você ainda não se tocou do que eu tô, não está ligando uma coisa com a outra, o que acontece? Você se lembra que, ó, aqui em cima eu vou deixar no cardzinho a informação de um vídeo, inclusive do curso BI na plataforma Microsoft, onde nós fizemos o quê? Nós fizemos o nosso processo de deploy do Integration Services, tá ok? Essa ferramenta praticamente, claro, nós vamos quebrar em 3 partes, mas é para fazer aquele processo, para automatizar aquele processo que você já tinha feito no momento do deploy dos seus pacotes no SQL Server, tá ok? Bom, então, ou seja, essa ferramenta aqui, ó, ela vai te favorecer esse tipo de solução, um build, um deploy dentro do seu catálogo do Integration Service, tá ok? E o que acontece? É uma ferramenta free. Bom, mas como é que você faz para instalá-la, para fazer a instalação dessa ferramenta dentro do seu Azure DevOps? E aí você vai me perguntar, Cristiano, puxa cara, mas eu não tenho o Azure DevOps. Eu posso ter a plataforma do Azure DevOps? E eu vou dizer para você que sim, tá? Vou dizer para você que sim e vou te mostrar o que. Deixa eu abrir aqui um outro navegador, tá? Deixa eu entrar aqui dentro do meu Azure DevOps. Eu já tenho o link aqui, tá joia? Bom, eu vou mostrar aqui para você o seguinte, ó. Vou arrastar aqui, ó. Bacana. Conforme você está vendo, eu tenho um espaço no Azure DevOps free, tá? De forma free, que eu posso alocar até 5 usuários, tá joia? Então eu, Cristiano, eu posso alocar no meu projeto até 5 usuários, tá joia? Você, na sua empresa, você pode criar uma estrutura de até 5 usuários. Puxa, Cristiano, mas como eu inicio o meu trabalho, as configurações no Azure DevOps? Mais uma vez, eu vou deixar o link do Júlio Arruda aqui, tá? Mostrando para você como é que você faz essa configuração, tá ok? Como é que você vai lá, se cadastra. É simples, pessoal, não tem nenhum problema. Eu, sinceramente, recomendo você a fazer isso e você utilizar o quê? Você criar a sua estrutura de repositório de código-fonte. No meu caso aqui, conforme vocês podem ver, eu tenho o meu repositório no Git, tá? No Git, ele é um repositório que está privado, não é um repositório público, até posso deixá-lo como repositório público, não tem problema nenhum, tá? Mas, ou seja, o Azure DevOps, ele te traz diversas facilidades. Claro, gestão de código-fonte, gestão do seu board, que envolve aí o seu Kanban e o Work Items, o controle dos seus sprints, se você estiver utilizando aí com metodologia Scrum ou metodologia Agile, tá?
Também o que? A possibilidade de você trabalhar com pipeline de dados, que é onde nós vamos chegar, a possibilidade de você trabalhar com plano de testes e gerar aqui os seus artefatos. Novamente, pessoal, esse vídeo ele não é para eu explicar passo a passo como funciona a plataforma do Azure DevOps, apesar de eu recomendá-la. E mais uma vez, ó, o vídeo do Júlio Arruda estará aqui disponível para vocês, tá ok? Tô fazendo muito jabá pro Júlio Arruda, hein? Bom, mas vamos lá. Então, ou seja, todo o nosso código fonte, pessoal, ele está aqui disponível. É o mesmo que vocês baixam do GitHub. E claro, você vai me fazer uma pergunta. Cristiano, eu poderia não utilizar o Azure DevOps, mas pegar uma estrutura que eu tenho atualmente no GitHub e montar o pipeline através do meu código fonte no GitHub? E sim, eu digo para você que é possível. O Azure DevOps ele traz essa integração, até porque o GitHub, claro, é agora da Microsoft. Mas vamos lá, sem muitas delongas, o que você vai fazer então? A primeira coisa que você vai fazer, já que você sabe que é a primeira ferramenta, que essa é a primeira ferramenta que você vai utilizar, ela é uma ferramenta free. O que você vai fazer? Você vai dar um get free, tá? Quando você clicar no Get Free, ele vai para a parte de instalação da ferramenta, tá ok? Vamos aguardar só um momento. Ele vai abrir aqui a opção, tá joia? E aqui na opção de instalação, ele vai virar e falar para você o seguinte, que você tem que selecionar o quê? Você tem que selecionar qual organização que você vai instalar essa ferramenta, essa extensão. No caso, eu vou selecionar aqui a minha extensão, a minha organização particular. Ele vai checar o meu nível de permissão dentro dessa organização, dentro dessa estrutura de projeto que eu tenho aqui. E eu tendo a permissão para fazer essa instalação, ele vai me abrir aqui um botão chamado Install. Vamos imaginar que se eu não tivesse aqui a permissão, ele, claro, também informaria que seria necessário ter o nível de permissionamento necessário. No meu caso, eu já tenho a instalação feita aqui dentro da minha organization Cristiano J. Santos, tá ok? Não é necessário então eu instalar. E ele tem também a opção de você fazer o download para o Azure DevOps Server, que é um servidor on-premise que você instala o Azure DevOps, tá ok? Ele substituiu o antigo TFS, tá? Antigo Team System, Team Foundation Server, né? Na realidade, que tinha a opção de instalação on-premise. Bacana? Maravilha! A partir do momento que eu fiz essa instalação, eu já estou, já tenho a possibilidade de criar o meu pipeline de dados. Bacana? Ótimo. Mas Cristiano, cara, legal. Existem outras ferramentas, tá? Existem outras ferramentas que nós vimos lá que estão disponíveis. Eu vou retornar aqui a tela para mostrar para vocês. Vamos lá, tá aqui, que é essa sysbuild deploy, essa deploy sys e por aí vai. Posso utilizar? Bom, pessoal, eu utilizo essa ferramenta aqui, tá? Porém, essa ferramenta vai diferenciar do vídeo 2 porque ela tem alguns gapzinhos. Bom, o nosso projeto, que é o projeto do curso que você que chegou até esse vídeo 20 aprendeu a utilizar, ele tem o quê? Ele tem ele é criptografado, tá? Ele tem aquela opção de você colocar a senha nos seus pacotes e projeto. E até a versão na qual nós estamos utilizando, o que acontece? Essa ferramenta ela tem alguns problemas quando ela encontra esse tipo de pacote, que são pacotes criptografados, tá? Que tenha lá o nível de proteção aplicada com a senha, conforme vocês já viram no decorrer do curso, tá ok? E ela tem problemas com isso. Porém, se você não tem aplicado esse nível de proteção de criptografia no projeto, beleza, ela funciona sem nenhum problema, tá joia?
Bom, o que nós vamos fazer então? Nós vamos fazer o nosso build, tá? Eu já tenho aqui, ó, um build pronto, e para você acessar esse build, você vai aqui no seu menu de Pipeline, tá? Clicou no seu menu aqui de Pipeline, ele abre o build para nós, tá? Ele nos abre o build. Esses builds aqui foram para uma apresentação, um treinamento que eu dei há um tempo atrás, online, né, no período de pandemia, e nós vamos criar um novo pipeline. Para isso, o que eu tenho que fazer? A partir do momento que eu cliquei no botão Pipeline, ele tem aqui o primeiro menu chamado Pipelines, tá? Ele tem os outros menus chamados Environments, Release, Library, Task Group, Deployment Groups. Porém, o que acontece? Nesse exato momento, nós vamos nos atentar ao Pipelines, tá? E novamente falando, pessoal, a intenção não é mostrar para vocês como é que cria um environment, como é que cria uma library, task group. Na realidade não, é utilizarmos o necessário para criarmos o nosso pipeline, o nosso build e posteriormente o nosso release aqui, tá? Que inclusive eu fiz ele falhar, conforme vocês estão vendo, tá? Essa parte de release é para o terceiro vídeo, conforme eu comentei. Para você criar, o que você tem que fazer? Clicar no botão New Pipeline, e quando você clica no botão New Pipeline, ele te traz aqui a opção para você selecionar o que? Para você informar aonde está o seu código. O seu código ele pode estar dentro do repositório Git do Azure DevOps, dentro do Bitbucket Cloud, do GitHub, do GitHub Enterprise, ou um outro servidor Git, um GitLab, por exemplo, ou um Subversion, um servidor Subversion, tá? Se você for perceber, essas integrações, essas conexões que são os primeiros passos, eles estão através de um YAML, tá? O YAML, que vamos chamar assim, vamos resumir, que é um arquivo XML serializado, tá? Se você, por exemplo, clica sobre Azure Repos Git, o que acontece? Você vai selecionar aqui o seu projeto, tá, o seu repositório, e vai dizer o quê? Que você quer trabalhar com uma configuração específica de pipeline, tá? No caso, você tem aqui, e é comumente mais utilizado, conforme eu falei, para aplicações com linguagem de programações em .NET, com ASP.NET, com Xamarin, enfim, e uma série de outras configurações a mais, aplicações Xamarin em Android, desenvolvendo Android, iOS, o próprio Android construído com Gradle, né? A parte de Doc, Go, enfim, uma série de ferramentas que vocês, de ambientes e de plataformas que vocês estão vendo aqui. Você pode até rodar a parte de Python, pacotes em Python, conforme você está vendo aqui, Hub, PHP, ou seja, você pode fazer o seu processo de build de todas essas plataformas, de todos esses ambientes, tá ok? Até aqui Xcode, integrando com o Mac. Bacana? Show de bola, só que não é esse o nosso caso, tá? Então o que nós vamos fazer? Vou clicar aqui em Pipeline novamente, em New Pipeline. Pessoal, eu gosto de usar o editor clássico para criar o meu pipeline sem um YAML, tá? Sem um arquivo YAML. Quando eu faço isso, o que acontece? Eu tenho a opção, ele me dá a opção de selecionar o meu source. Eu posso selecionar vários sources disponíveis, são os mesmos que ele tem aqui disponibilizado. E eu vou, claro, selecionar o meu repositório do Git, mas eu poderia selecionar o meu repositório lá do GitHub e conectar no meu GitHub, ó, GitHub Connection curso. Vou colocar aqui o nome da minha conexão. Pegar uma autorização do meu GitHub, tá? E selecionar o que? Eu já tenho aqui a configuração feita, não é necessário, tá? Eu já deixei pronto. E selecionar o que? Selecionar o meu repositório e a minha branch default. No meu caso aqui eu só tenho uma branch, que é a branch master.
Mas, se você tivesse um repositório com várias branches, seria só necessário você selecionar. Ele abriria aqui a opção de branches disponíveis. Eu só tenho aqui a master, tá ok? Bom, continuando, tá? Eu posso da mesma forma fazer com o Azure Repos Git. Ele já identifica aqui para mim, ó, o meu projeto, já identifica o meu repositório, e eu tenho a opção aqui, ó, nesse caso, nesse exemplo, eu tenho duas branches, a branch dev e a branch master, tá? Eu não estou utilizando aqui, pessoal, o conceito de branch por feature, tá? E se você também não conhece, daí não tem nenhum problema, tá? Pode até anotar esse nome e pesquisar. Mas eu não estou utilizando. Estou utilizando aqui uma branch de dev, tá? E uma branch de master. A branch de dev é a minha branch de integração, tá? Eu tenho a branch de master ou main também, mas enfim. O importante é que você tenha uma branch. Então, ou seja, eu posso selecionar a minha branch default, que é a branch de dev, e o que acontece? Eu posso continuar a minha configuração. Bom, quando eu faço isso, ele volta a me abrir as opções para que eu selecione o que eu quero fazer a configuração, configurar um código utilizando o YAML, tá? E eu quero, ou então eu posso utilizar o que? As outras features, as outras plataformas, conforme vocês estão vendo aqui. Bom, no nosso caso eu não quero nada disso. Então eu vou pegar a opção Empty Job. Quando eu crio um Empty Job, ele cria um pipeline para mim vazio, tá? E ele me dá a possibilidade, pessoal, de nós montarmos a nossa estrutura de pipeline. Então, o que acontece? Eu já montei aqui para não perder muito tempo, tá? Para eu só poder fazer um copy cola, tá? Senão eu vou ficar digitando aqui e o vídeo fica muito longo, tá? Eu deixei um montado aqui e vou só copiando as informações para poder passar para vocês, tá? Então, o que acontece? Uma das primeiras coisas que você pode configurar, claro, é o nome que seu build vai ter. Então, eu vou colocar aqui, ó, CI curso BI Microsoft, curso BI plataforma Microsoft, ok? E eu vou virar e falar que esse meu job 1, ele vai ter um job 1 curso BI, tá ok? Bom, quando eu crio o meu pipeline, eu tenho que ter um job, eu tenho que ter um agente de job, que é quem vai executar os steps, os passos que o meu processo de build vai executar, tá ok? Bom, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é, dentro desse agente que eu tenho instalado aqui nesse exato momento, criar uma task nova. E para isso eu venho aqui nesse sinalzinho de mais. E aí o que acontece? Eu tenho a opção de selecionar qual é o tipo de task que eu vou utilizar na minha estrutura. Eu tenho diversos tipos de task. E no caso eu quero utilizar uma task de build. Mas eu tenho tasks de utility, tasks de testes, pacotes, deploy, tools ou do próprio marketplace aqui disponível, tá? No nosso caso, como nós fizemos a instalação do SysDevOps Tools, se eu pesquisar aqui, eu vou vir em AL e pesquisar por Sys, o que acontece? Ele vai nos abrir aqui duas opções, tá? Ele vai nos abrir, ó, o Sys Build, e também tem uma opção que eu deixei aqui instalada para mostrar para vocês, da outra ferramenta, que é essa daqui, ó, que é a SysBuild Deploy da Toxic Globe, tá? Ele tem as duas opções aqui que eu deixei disponível para vocês verem. No nosso caso, o que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar a task de build. Então eu vou clicar sobre a task de build e dar um add. Ok, a task de build está aqui. Então o que acontece? A primeira coisa que eu tenho que fazer, aliás, depois que eu adicionei a build, a task de build do Integration Services, eu tenho que configurar o meu Project Path. E para isso, o que acontece? Como eu informei lá atrás o meu repositório, como eu informei o meu projeto, como eu informei a branch específica do projeto, quando eu clico nos três pontinhos aqui do Project Path, o que acontece?
ele me traz aqui a estrutura de pasta que tem dentro desse repositório nessa branch específica, tá ok? Bom, a nossa estrutura, ela está aqui dentro da pasta Source, ETL Curso BI, e nós temos o que? Nós temos o nosso arquivo DTProj, tá ok? Bom, eu recomendo, claro, vocês colocarem o DTProj, porque esse é o seu arquivo de projeto e não a solution. Uma solution ela pode conter vários projetos, tá ok? Bacana. Então o que acontece? A partir do momento que eu coloquei o path do meu projeto, eu tenho que vir aqui e falar qual que é a configuração do meu projeto. E aí eu vou fazer para vocês um pequeno adendo, tá? Eu vou abrir aqui o meu Visual Studio 2017 e vou aqui, ó, no nosso curso BI, que é aquele que você baixa no meu GitHub, tá? Então, o que acontece? Eu vou entrar aqui e vou mostrar para vocês uma pequena informação. Ele nos pede o seguinte, ó, qual que é o Project Configuration? E o que é esse Project Configuration? É justamente essa informação aqui, ó, a configuração do seu projeto. Por padrão, ela é a configuração Development, porém você pode ter outras configurações, novas configurações aqui, tá ok? Eu recomendo sempre você utilizar a Development, porque é assim que você faz o seu processo de build, de deploy acontecer, e também, claro, por que não, o seu processo de build, você builda como development, ok? Então, nesse caso, o que você vai fazer? Você vai vir aqui e vai selecionar a opção, vai escrever o seu development, muito cuidado, tá ok? Bom, posteriormente a isso, você já configurou, claro, tá, o seu primeiro step. Posteriormente a isso, você tem que configurar o seu próximo step, tá joia? Já vou adiantando, pessoal, esse build, ele vai falhar, porque o nosso pacote, só lembrando vocês, é um pacote feito com aquela opção de segurança, aquela configuração de criptografia do pacote, tá ok? Mas bacana, se você não tem, esse vídeo serve para você utilizar, para você trabalhar, tá ok? Por padrão, o que acontece? Ele usa essa variável de ambiente chamada Build Artifact Staging Area, Directory, perdão. Essa daqui é uma variável de ambiente, ele vai gerar o output do projeto dentro dessa variável que será lida mais para frente. Pô, Cristiano, mas como assim? Eu vou mostrar para vocês, tá? Quando você vem aqui no nosso projeto e você fala para ele que você quer fazer um build do projeto, o que acontece? Ele builda e ele gera o que? Dentro dessa estrutura aqui que vocês estão vendo, ó, ele gera na pasta Development o arquivo etl.spec. Se você não está conseguindo visualizar essa informação, eu vou mostrar para você. Eu vou abrir aqui, ó. Eu vou abrir aqui o diretório. Tá joia? Só um momento. Eu tenho dois monitores. Ele veio aqui para outra tela. Tá ok? E ele vai gerar o arquivo .spec. Maravilha? Ótimo. É esse processo, justamente esse processo que vai ser feito aqui nesse exato momento, tá bom? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos clicar e adicionar mais uma task, tá ok? Vamos lá? Eu vou adicionar aqui. Ele vai me pedir que tipo de task eu quero adicionar. E eu vou colocar que eu quero adicionar a task de copy, tá? E copy o que? Eu quero copiar os arquivos. Percebam, uma vez que ele gerou o arquivo de spec, eu tenho que copiar esse arquivo para uma área de staging, tá? Uma área de staging que é uma área, como eu posso dizer para vocês, que é uma área específica que vai ficar guardada momentaneamente, tá joia? Então o que acontece? Eu vou dar um copy file, vou dar um add e eu vou virar e falar para ele que eu quero copiar isso daí para onde? Eu vou dar um nome para essa etapa de copy files to artifact staging directory, tá? E aí o que acontece?
eu não tenho que pegar o source folder, por quê? Esse source folder ele já é gerado anteriormente aqui para mim, tá ok? Eu já tenho a minha pasta de origem. Porém, se eu quisesse, era só eu selecionar o que? A minha pasta do projeto, tá? A pasta que eu vou trabalhar é essa daqui, ó. Tá joia? Source folder, que é a pasta de origem, tá? No caso, ele vai me gerar aqui o que? Ele vai gerar a pastinha com o binário, e eu não preciso disso, tá? Eu teria que pegar a pasta que ele gera aqui, ó, bin development, e no caso não é necessário. Então, ou seja, eu apago e falo para ele que ele tem que pegar o que? O conteúdo, esse conteúdo aqui, ó, que é o arquivo .spec, tá ok? Maravilha. Não informei, ele jogou para minha área de staging. Ótimo, eu informei aqui o arquivo spec. Eu tenho a opção aqui do target folder, tá? Esse target folder, o que é esse target folder? É a minha pasta de destino, tá? Que é o Artifact Staging Directory, tá? Então, ou seja, informei que eu quero jogar, que eu quero pegar da minha pasta, copiar os meus arquivos, os arquivos gerados no meu source folder, tá? O que acontece? Dentro desse conteúdo aqui, que ele já vai entender que é para baixar o spec, eu vou copiar o arquivo spec para dentro dessa área de staging, que está dentro da minha variável de ambiente. Percebam novamente que eu usei a palavra variável de ambiente, porque eu virei e falei que o resultado do meu build cairia aqui dentro da minha Stage Director, tá? Artifact Stage Director. E aqui o que acontece? O meu alvo também é essa mesma variável de Staging Director, tá ok? O próximo passo é fazer o seguinte: eu copiei os meus arquivos, eu vou adicionar uma nova task e vou virar e falar o seguinte: eu quero dar um publish, tá? Eu quero dar um publish do que? Eu quero dar um publish dos meus artefatos, tá? Ó, publish build artifacts, tá? Então o que acontece? Cliquei aqui em publish build artifacts. Maravilha, ele me gera a próxima etapa e aí é só eu configurar a minha próxima etapa, que eu vou dar o nome de, claro, curso PI Plataforma Microsoft. E o que acontece? O local, a pasta que eu vou utilizar é a mesma da minha variável, a minha Build Artifact Staging Directory, tá ok? O nome do meu artefato, ele vai ser o drop, tá? Eu não mexo mais nada em nenhuma configuração. E o que acontece? Ele vai utilizar o nosso Azure Pipelines, tá? O que acontece? O que é esse Azure Pipelines? Esse Azure Pipelines nada mais é do que uma série de, entre aspas, máquinas virtuais que a Microsoft disponibiliza no ambiente para que a gente possa utilizar essas máquinas virtuais para compilar, para buildar o nosso código-fonte. Nós podemos fazer isso utilizando máquinas máquinas para buildar em Linux, em Mac, conforme eu falei, em Windows, tá? E no nosso caso nós vamos usar aqui o Azure Pipelines, que especificamente vai ser utilizado uma máquina Windows, se eu não me engano, Windows Server 2016 com Visual Studio 2017, tá ok? Bom, esse Azure Pipelines, e novamente pessoal, maiores detalhes, esse vídeo não é para eu detalhar tanto como funciona o Azure DevOps. Novamente falando, tem um vídeo do nosso colega Júlio Arruda, que o canal dele é muito rico nessa parte de Azure DevOps, tá joia? Mas eu estou mostrando para você como você construir, claro, com essa ferramenta, com essa extensão. A partir do momento que o seu pacote não tenha a configuração lá de proteção, não tem o nível de proteção em criptografia aplicado, tá? Você pode utilizar essa extensão sem nenhum problema. Bom, o último detalhe
que eu criei o meu Continuous Integration, a minha parte de build. Eu vou vir aqui em Triggers, tá? E em Triggers eu vou habilitar o meu Continuous Integration. O que que acontece, pessoal? Acontece o seguinte: sempre que eu startar, sempre que eu fizer um processo de pull request de um ambiente para outro, tá? Vamos imaginar, o meu ambiente é o ambiente de dev. E esse meu ambiente de dev, ele recebe atualizações de branches de features, tá? Específicas. Eu criei uma branch com uma feature específica e estou atualizando o meu ambiente de dev, ou a minha main, ou a minha master, né? Então, ou seja, toda vez que esse ambiente ele receber uma atualização via pull request, o que que acontece? Ele vai, o pull request finaliza e ele starta automaticamente o processo de build. Eu posso virar e falar para ele o seguinte, que ele tem habilitado o Continuous Integration e vai funcionar através de todo o pull request que chegar através da minha branch de dev, ou no caso a branch de master, tá ok? Bom, o Bidu entrou aqui na sala. Bom, então o que que acontece? Bidu é meu cachorrinho, tá, pessoal? Eu tenho um Yorkshire, Bidu é meu cachorrinho. Outro detalhe que eu vou vir aqui no menu Options, tá? E no menu Options eu posso virar, a partir do momento que você está trabalhando com Azure DevOps, tá com toda a parte de Kanban habilitado, eu posso virar e falar o seguinte, que se eu estiver trabalhando numa equipe e essa parte, eu tiver lá o controle do meu board, o controle dos meus work items, o que que acontece? Eu posso criar um work item de falha do tipo bug para informar a minha equipe que o processo falhou, ok? Bom, no nosso caso nós não vamos deixar nada desabilitado, mas fica aí a informação para você, tá ok? E o que que eu vou fazer eu vou salvar, eu posso salvar e inicializar, mas eu vou simplesmente salvar o nosso processo e vou deixar ele aqui no diretório raiz, tá ok? Eu vou dar um save, salvei e eu posso inicializar nesse exato momento o meu código-fonte, a execução do meu código-fonte, clicando em Kiwi. Clicando em Kiwi, o que que acontece? Conforme eu falei para vocês, ele tem aqui a parte do pool, do agente de pool, tá? Que vai executar o build do nosso projeto, e nesse caso aqui é o Azure Pipelines, e ele vai pegar um agente específico, que é o Visual Studio 2017 numa máquina Windows 2016, tá? E ele vai trabalhar sobre a branch de dev, tá? Branch de dev, eu posso informar um commit ou uma tag específica. No nosso caso, eu vou pegar pela própria branch de dev e simplesmente não tenho mais nenhuma configuração a fazer, vou clicar no botão Run. Clicando no botão Run, ele vai inicializar o nosso job, conforme você está vendo aqui. Quando eu clico sobre o job, ele me abre o quê? Ele me abre uma telinha onde ele vai mostrar passo a passo a execução desse job. O job está sendo inicializado, você vai acompanhando aqui, tá ok? À medida com que ele vai sendo executado, você vai vendo os steps aqui trazendo o resultado para você, tá ok? Conforme você pode ver aqui, ele criou todos os resultados, ele inicializou, ele vai fazer todo o processo de git checkout, de git clone, enfim, executar todos os comandos do git, vai fazer o processo aqui de build do seu Integration Services. Claro, já adianto que ele vai dar um erro, tá? Porque o nosso projeto tem aquela configuração que eu comentei de nível de segurança e proteção aplicada. Porém, se dar certo, ele vai copiar os nossos arquivos para uma área específica e depois ele vai disponibilizar a publicação desse arquivo também para uma área específica que posteriormente, quando estivermos falando de release, é a área na qual nós vamos pegar as informações, tá ok? Vamos aguardar aqui, ele vai dar erro, não tem nenhum problema, tá? Conforme vocês podem ver aqui, ó, o comando que ele está utilizando, ó, ele está utilizando esse comando aqui para fazer o processo de build, ó, de build
do nosso projeto, tá ok? Só que o projeto, conforme eu falei, vou repetir mais uma vez, ele tem senha configurada, tá ok? Ele está demorando um pouquinho, ele não vai, normalmente o processo de build é rápido, tá? Se você pegar esse comando aqui, ó, e executar na sua máquina, tá? Claro, alterando os caminhos, você vai perceber que ele tirando o nível de proteção, você vai ver que ele vai executar sem nenhum problema. Resumindo, pessoal, o que ele está fazendo é justamente vindo aqui no Visual Studio e fazendo isso, ó, build, e gerando o arquivo spec, tá ok? Vamos só aguardar mais um pouquinho, mas enfim, ele vai dar erro. Eu não vou nem segurar tanto vocês aqui, até porque nós já estamos com 40 minutos de vídeo, tá ok? Ele vai dar erro, tá joia? No próximo vídeo eu inclusive mostro para vocês esse erro, que é o erro que aconteceu, tá? Claro que já adiantei que é o nível de segurança, tá joia? E é isso aí, pessoal. Dessa forma você cria o seu processo de Continuous Integration, tá ok? Criou o seu processo de Continuous Integration, você começa a automatizar a sua entrega de software dentro da plataforma Microsoft no Integration Service. Próximo vídeo, conforme eu falei, nós vamos utilizar uma biblioteca específica que faz build, tá? Build do nosso projeto, e ela sim funciona porque ela entende, perdão, ela entende que o nosso projeto ele tem esse nível de configuração aplicado. Ele vai fazer o build, tá? E nós vamos ver o passo a passo de um build gerado, tá ok? Mais uma vez, se você não é inscrito no canal, peço para que você se inscreva, dê essa força, dê um joinha no vídeo, compartilhe com o pessoal, com a comunidade. Vamos fomentar as boas práticas do uso de BI e Big Data dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro das empresas, dentro do seu cliente, dentro daquilo que você faz de melhor, ok? Um grande abraço, te vejo no próximo vídeo e até mais.